Isso parece milagre, mas espere, porque o que acontece a seguir quase ninguém percebe. Algumas pessoas começam a viver mudanças tão improváveis que quem olha de fora só encontra uma palavra para explicar: milagre. Portas que estavam travadas se abrem. O dinheiro começa a aparecer por caminhos inesperados. Pessoas certas surgem exatamente no momento certo. E então todos dizem a mesma coisa. Como isso aconteceu? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. E se não foi milagre? E se foi... Resposta. Existe um ponto silencioso dentro da consciência humana onde algo muda primeiro. Muito antes da realidade mostrar qualquer sinal. Nada acontece fora, ainda. Mas por dentro, algo se reorganiza. A maioria das pessoas passa a vida tentando mudar a realidade do lado de fora. Tentam forçar oportunidades. Tentam convencer o universo, pedem sinais, esperam provas, mas a realidade não responde ao esforço. Ela responde ao estado invisível que você sustenta quando ninguém está olhando. E quando esse estado muda, algo curioso começa a acontecer. A resistência começa a desaparecer. As coisas deixam de parecer pesadas. Agora observe algo com calma. Quando essa mudança interna começa a se estabilizar, a realidade muda de comportamento, não de forma dramática, de forma inevitável. Primeiro muda a maneira como você percebe o mundo. Aquilo que antes parecia problema começa a revelar possibilidade. Situações que antes geravam tensão começam a mostrar direção. Algo dentro de você fica mais silencioso, mais estável. E é nesse silêncio que a vida começa a responder. Existe um campo invisível sendo emitido pela consciência o tempo todo. Um campo feito de intenção, significado e expectativa interna. Não é pensamento solto, é posicionamento profundo. Quando esse posicionamento muda, a realidade reorganiza probabilidades. Eventos começam a se aproximar, ideias surgem com clareza inesperada, encontros certos acontecem, decisões aparecem quase naturalmente. E então, algo que parecia distante simplesmente acontece. Quem vê de fora diz a mesma coisa de sempre, parece milagre, mas na verdade é coerência. Durante muito tempo as pessoas acreditaram que a realidade responde ao esforço, que quanto mais se tenta, mais as coisas acontecem. Mas a vida responde de outra forma. Ela responde à estabilidade do estado interno. Quando alguém deixa de lutar contra o próprio momento, surge um espaço diferente dentro da mente, um espaço onde a ansiedade perde força, e a presença começa a ocupar o lugar do controle. E quando a presença se estabiliza, algo ainda mais profundo começa a acontecer. A mente para de pressionar o futuro. O corpo relaxa. A respiração fica mais calma. E a percepção começa a se expandir. Nesse estado, pequenas oportunidades que antes passavam despercebidas começam a aparecer. Conversas inesperadas revelam caminhos. Ideias simples mostram novas direções. Decisões que antes pareciam difíceis começam a se tornar claras. E aos poucos, a realidade começa a refletir esse novo estado interno. Não de forma mágica, mas de forma consistente. Primeiro aparecem pequenos sinais, pequenas coincidências, pequenos encontros. Depois surgem oportunidades maiores. Situações que antes pareciam impossíveis começam a mostrar brechas. Caminhos que não existiam começam a surgir. E então, algo curioso acontece. Aquilo que antes parecia distante começa a se aproximar com naturalidade. Como se a própria realidade estivesse reorganizando os caminhos à sua frente. Algumas portas se abrem. Algumas oportunidades aparecem. Algumas respostas chegam, e novamente alguém olha de fora e diz: isso é milagre. Mas quem percebe o processo entende algo muito mais poderoso. Não foi milagre, foi alinhamento.
Foi o momento em que pensamento, emoção e presença pararam de caminhar em direções diferentes e começaram a apontar para o mesmo lugar. E quando isso acontece, a vida inevitavelmente responde, porque a realidade não resiste à coerência. Ela reflete, ela responde, ela reorganiza circunstâncias, ela aproxima pessoas, ela cria caminhos. E quando esse reflexo finalmente aparece no mundo externo, parece algo extraordinário. Mas, na verdade, é apenas a consequência natural de um estado interno que finalmente encontrou equilíbrio. E quando esse equilíbrio se mantém, quando a consciência deixa de oscilar entre medo e expectativa, quando a presença se torna mais forte que a ansiedade, o improvável começa a acontecer. Aquilo que antes parecia distante começa a se tornar realidade. Aquilo que parecia impossível começa a se tornar provável. Aquilo que parecia bloqueado começa a se abrir. E o mundo continua chamando de milagre, mas agora você sabe, é apenas a realidade respondendo ao estado que você decidiu sustentar. E quando esse estado se mantém, quando a consciência permanece estável, quando a mente para de lutar contra aquilo que ainda não aconteceu, algo ainda mais profundo começa a surgir. Uma confiança silenciosa, não uma esperança ansiosa, mas uma certeza tranquila. Uma certeza de que aquilo que está alinhado por dentro, inevitavelmente encontra forma por fora. E nesse momento, a vida começa a fluir de uma maneira que poucas pessoas realmente compreendem. Não porque o universo escolheu alguém de forma especial, mas porque finalmente existe coerência suficiente para que a realidade responda. E quando essa resposta aparece, para quem observa de fora, parece milagre. Mas você agora consegue perceber algo muito mais profundo. É apenas a realidade refletindo aquilo que foi estabilizado dentro da consciência. E quando essa estabilidade se torna permanente, a vida começa a responder de maneiras que antes pareciam impossíveis. E aquilo que parecia milagre se torna simplesmente o reflexo natural de um estado interno alinhado.